Fala galera, beleza? Pessoal, vamos estudar um pouquinho aqui sobre o projeto de banco de dados, né? Vamos entender quais os conceitos principais, quais as terminologias, quais as classificações relacionadas às organizações e as nomenclaturas e classificações dos bancos de dados, incluindo os modelos de dados, incluindo a arquitetura dos bancos de dados. Então, vamos entender o que é um projeto de banco de dados. Primeiro, tá? Primeiro é importante a gente saber o que é um modelo de dados. Professor, o que é um modelo de dados? Olha só, a gente tem as coisas da vida real, as coisas, né, que nós temos aí no nosso cotidiano. E nós podemos representar essas coisas com base em modelos. Então, o modelo, ele é dito uma representação simplificada de algo. Ele é dito uma representação simplificada de algo. Então, por exemplo, no ramo da engenharia, no ramo da construção civil, você pode querer construir um prédio. Tá? Então, você pode querer construir um prédio. Antes de construir esse prédio, você vai construir um modelo para esse prédio. Então você vai definir toda a arquitetura daquele prédio. Você vai representar aquele prédio de forma simplificada, lógico, porque você não vai estar construindo, você não vai estar colocando lá concreto, tijolo, nem nada. Então você faz uma representação daquela realidade, tá? Você faz uma representação daquela realidade. No contexto de banco de dados, o modelo ele também vai fazer uma representação do banco de dados. Ou seja, o modelo não é o banco de dados em si, mas ele traz uma representação daquele banco de dados. Então, conceitualmente, nós temos que o modelo de dados ou o modelo de banco de dados, tanto faz chamar um como o outro, é uma descrição, né, uma representação dos tipos de informações que são armazenadas no banco de dados. Ou seja, da forma do que está armazenado ali naquele banco de dados. Então esse é um conceito aí de banco de dados, de modelo de banco de dados. Só que o modelo de dados ou o modelo de banco de dados, pessoal, ele pode ir até um maior ou menor grau de detalhamento. Então, em relação a isso, nós falamos que dependendo do grau de abstração, a gente pode falar em diferentes modelos. Grau de abstração, entenda como o inverso aí do detalhamento. Quanto mais abstrato algo, menos detalhes. Quanto menos abstrato, mais detalhes. Então, dependendo desse grau de abstração, desse nível de detalhamento, nós podemos falar em 3 tipos de modelos diferentes. Nós podemos falar no modelo conceitual ou de alto nível, no modelo lógico representativo ou de implementação e no modelo físico. Partindo do modelo menos detalhado para o modelo mais detalhado. Então, nesses 3 modelos aqui, aquele modelo que tem maior grau de abstração, ou seja, o modelo que mais esconde detalhes, que mais omite detalhes, ou que menos se preocupa com detalhes, né? É o modelo conceitual. É o modelo mais simplificado de todos. É o modelo mais facilmente compreensível. O modelo lógico, representativo ou de implementação, ele é um modelo intermediário. E o modelo físico é aquele modelo que traz o menor grau de abstração, ou seja, é um modelo mais detalhado. Você tem vários detalhes ali de como as coisas são armazenadas de verdade, quais são as estruturas que são utilizadas. Então você tem isso aí no modelo físico. Vamos entender, vamos aprofundar aqui a discussão em cada um desses modelos para a gente entender qual é ou quais são as diferenças entre eles. Olha só, começando aí pelo modelo conceitual ou chamado de alto nível. Pessoal, quando a gente fala de alto nível em tecnologia da informação, a gente está falando justamente de algo que tem um maior grau de abstração, ou seja, que tem menor detalhamento,
que não é tão complexo. Então, falou em algo de alto nível em tecnologia da informação, a gente está falando disso. A gente está falando de coisas mais compreensíveis, digamos assim, mais palpáveis. Então, quando eu falo linguagem de alto nível, ela é mais facilmente compreendida pelo usuário. Quando eu falo linguagem de baixo nível, é uma linguagem que é mais facilmente compreendida pela máquina, é mais longe do usuário, tá? Só para a gente contextualizar essa definição do modelo de alto nível. Então, o modelo conceitual ou de alto nível, ele vai justamente representar o quê? Esses conceitos que são facilmente compreendidos pelos usuários. E que conceitos são esses? Geralmente, estamos falando aí de entidades, atributos e relacionamentos. Entidades, atributos e relacionamentos. São os conceitos que são fáceis de serem entendidos. As entidades vão representar os objetos da realidade modelada. Os atributos, as propriedades desses objetos. E os relacionamentos, as associações. Então, se você observa um modelo conceitual de alto nível, facilmente você consegue identificar esses elementos e entender o que aquele modelo está querendo representar. E aí, como esse modelo ele traz conceitos que são facilmente compreendidos, como ele traz um modelo mais abstrato, com menos detalhes, esse modelo ele não está preocupado com o hardware ou com o software que vai ser utilizado para construir aquele banco de dados. Então a gente diz que esse modelo é independente de hardware ou de software. Ele não depende de nenhum hardware e de nenhum software para ser implementado. Ele não depende de nenhum SGBD utilizado para implantá-lo. Ele não depende de nenhum sistema gerenciador. O modelo conceitual, pessoal, inclusive, ele pode ser desenhado no papel. Pode ser desenhado no papel. Ele não precisa dessa implementação. Ele vai representar os conceitos de forma facilitada. Olha só, o modelo conceitual, presta bastante atenção nesse ponto aqui que eu vou falar agora. O modelo conceitual, ele vai registrar os dados que podem aparecer no banco de dados, que vão aparecer no banco de dados. Mas só que ele não registra como que esses dados estão armazenados. Então ele vai me dizer, ele vai me representar, ele vai me apresentar quais os dados que serão armazenados. Independentemente da forma como esses dados serão armazenados na realidade. Ou, de fato, de forma no banco de dados. Então, veja, aqui eu estou preocupado com o quê e não com o como. Então, veja que no modelo conceitual, o meu foco é no o quê. O quê. Não com o como. Não importa para o modelo conceitual de alto nível como que os dados serão armazenados. Só importa que informações devem ser armazenadas, que são as entidades, atributos e relacionamentos. Beleza? Esse modelo, ele é elaborado na chamada modelagem conceitual, bem intuitivo, né? Modelo conceitual elaborado na modelagem conceitual. Professor, entendi as características do modelo conceitual, mas eu queria ver um exemplo para que a gente consiga fixar essas características aqui. Tá aqui o exemplinho. O principal representante do modelo conceitual ou de alto nível é o que a gente chama de MER. MER. Modelo, entidade, relacionamento. O modelo, entidade, relacionamento é o principal representante, o principal exemplo de modelo conceitual. Ele vai representar para a gente as entidades, atributos e relacionamentos. E está aqui uma figurinha. Não se preocupem em entender essa figura aqui. A não ser, né, que no seu edital caia modelo, entidade e relacionamento, você não vai se preocupar com o entendimento disso aqui, mas basta saber que ele é o representante do modelo conceitual. Mas perceba, olhe para a figura e veja que mesmo sem nenhuma explicação prévia, você consegue já tirar algumas conclusões desse desenho. Você consegue ver que parece que tem ali algo que é um cliente, tem um carro,
Esse carro pode ser esportivo ou sedã. Parece que um cliente aluga um carro, o cliente tem um código do cliente, um nome, um CNH, um endereço, um telefone. Então veja que nitidamente você consegue, olhando para o modelo, compreender que informações aquele banco de dados vai armazenar ou deve armazenar. Então esse é o objetivo do modelo conceitual. Ele não está preocupado com como. Veja que esse desenho está aí no plano. Eu poderia desenhá-lo no papel e ele continuaria sendo um modelo conceitual. Eu não estou preocupado em como esses dados vão ser armazenados lá no meu banco de dados. Não estou preocupado com isso. Né? Não estou preocupado com isso. Eu quero saber apenas quais dados serão armazenados. Então esse é o modelo conceitual ou de alto nível. O modelo lógico, representativo ou de implementação, ele já vai trazer para a gente, ele é o modelo lá intermediário, ele já vai trazer para a gente uma representação específica de um modelo interno, utilizando as estruturas de banco de dados suportadas pelo banco escolhido. Então agora nós estamos preocupados em saber qual é a estrutura, qual que é a estrutura de representação dos dados. Como que eu vou representar esses dados? Lá não, aqui eu não estava preocupado. Agora eu estou, pelo menos com a estrutura apresentada para os usuários. Galera, o modelo lógico, ele é uma descrição do banco de dados na forma enxergada pelo usuário, no nível de abstração vista pelo usuário do SGBD. Ou seja, preste atenção, não necessariamente é vista pelo usuário final, pelo usuário do sistema, não. Mas é vista por quem usa o sistema gerenciador de banco de dados. Vamos lá, nós temos o banco de dados, que é o local que armazena os dados. Nós temos o SGBD, que é o sistema que faz toda essa interface de comunicação com esse banco de dados. E nós temos o software que você usa para fazer o seu trabalho. O seu software ele comunica com o SGBD. O SGBD comunica com o banco de dados, repassa, né, os seus comandos para o banco de dados. Esse usuário que está sendo referido aqui, ó, é como quem está usando o SGBD, que não é você, tá? É o desenvolvedor ali do banco de dados, é o DBA, que é o administrador de banco de dados, como que ele enxerga essas estruturas, tá? O modelo lógico, ele é dependente do tipo particular de SGBD que está sendo usado. Como assim, professor, do tipo particular? Existem diversos tipos de formas, né, diversas formas de representação de dados. Eu posso representar os dados em formato de tabelas, aí eu vou ter o modelo relacional. Eu posso representar os dados no formato de objetos, aí eu vou ter o modelo de objetos. Eu posso representar os dados no formato de estruturas hierárquicas de pais e filhos, no formato de árvore, aí eu vou ter o modelo hierárquico. Eu posso representar os dados como um arquivo XML, aí eu vou ter o modelo XML. Então a forma de representação ela varia. Ela varia. Então cada forma dessa vai trazer para a gente um modelo lógico. E cada modelinho desse vai ser dito um tipo de SGBD. Como assim, professor? Eu tenho SGBDs, eu tenho sistemas que são capazes de manipular um banco de dados relacional. Esse é um tipo de SGBD relacional. Eu posso chamar, inclusive, de SGBD-R, Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Eu posso ter um sistema gerenciador que trata, que cuida, que consegue conversar com o banco de dados de objeto. Aí vou ter um SGBD de objetos. Nesse momento aqui, galera, eu não quero saber se o SGBD, quem é o fabricante, qual que é a marca, qual que é a ferramenta específica. Eu não estou preocupado com a ferramenta específica. Mas eu preciso saber qual que é o tipo, qual que é a categoria desse SGBD. Saber se é relacional, se é de objeto, se é objeto relacional, XML, etc. Então isso aqui é elaborado no projeto lógico. Bem intuitivo também, né? Professor, me dá um exemplo para que eu consiga entender que tal ou o que é essa representação de estruturas de banco de dados. Vou dar um exemplo aqui do nosso querido modelo relacional, né, que é o modelo mais cobrado em prova. Modelo relacional, ele traz a representação dos dados
no formato de tabelas. Então, olha só aqui a tabelinha. Passageiros, formada por colunas e linhas. Olha só, pessoal. Essas informações aqui, né, para quem vai manipular os bancos de dados, vai acessar essas informações, vai visualizar as informações no formato de tabela. Ainda que, fisicamente, lá no banco de dados de verdade, os dados possam ser armazenados de outra forma. Isso é o chamado princípio da informação. Tá? Mas a estrutura representativa é uma tabela, que é formada aí por seus campos, colunas ou atributos, linhas, tuplas ou registros. Então tá aí a forma de representação de uma tabela. Isso é um exemplo do modelo relacional. Então o modelo relacional é o quê? É um modelo lógico. Então nós vimos que o modelo conceitual principal representante é o modelo entidade e relacionamento. O modelo lógico principal representante é o modelo relacional, que representa as estruturas em formato de tabela. Aqui é só outra forma, né, de representar o que nós teríamos numa tabela. Ó. A tabela professor com os campos ID professor, nome e CPF. A tabela aula com os campos ID aula, data da aula e hora da aula. E aí nós temos um relacionamento entre professor e aula. Isso aqui é o modelo, né, o modelo lógico. Modelo lógico relacional. E aí nós temos o modelo físico. O modelo físico, pessoal, agora ele vai descrever o armazenamento de fato dos dados. Como que os dados vão ser armazenados no banco de dados, de verdade, na máquina, né? Na máquina que armazena lá o banco de dados. Nesse caso, eles são, então, dependentes do SGBD específico. Exemplo, Oracle, MySQL, Postgre, etc. Aqui no meu modelo relacional, eu não estava preocupado com que ferramenta eu iria utilizar. Com qual SGBD, de fato, né? Qual fabricante de SGBD eu iria usar. Bastava eu saber qual é o modelo. Por quê? Porque se for um modelo relacional, a minha representação é no formato de tabela. Se for um modelo de objeto, a minha representação são os objetos, classes e objetos, né? Se for um modelo XML, a minha representação é um arquivinho com as tagzinhas do XML. Só estou preocupado com isso. Eu não quero saber como é que eu vou implementar de fato. Agora, quando eu chego no modelo físico, aí eu preciso saber como que eu vou transformar essa estrutura para que ela seja de fato armazenada no banco de dados. Então, o modelo físico ele tem que, né, ele pressupõe o conhecimento do SGBD específico. Por quê? Porque dependendo do SGBD, ele vai armazenar os dados de uma dada forma. Alguns SGBDs vão ter tipos de dados específicos. Ah, professor, eu quero armazenar uma tabela, ela tem um campo lá que é numérico. Como que eu defino esse campo numérico? Dependendo do SGBD, às vezes, mesmo sendo tudo numérico, você vai ter tipos diferentes de dados que servem para armazenar números. Então, isso vai ser tratado no modelo físico. Então, é nesse modelo aqui, no modelinho físico, que vai ser utilizada a linguagem para definição de dados. O que é isso? É a linguagem onde você vai criar as estruturas físicas. As tabelas, os campos, os tipos de dados. E aí, intuitivamente, ela é elaborada no projeto físico, pessoal. Tá? Aqui é um exemplinho, né? Já de avançando no modelo físico aqui, ó, em relação a uma tabela lá do modelo relacional também. Evoluindo aquele conceito para o modelo físico. E aqui, o que é que nós temos de detalhamento? Olha, aqui, veja que eu disse que a tabela professor, o ID professor vai ter do tipo number 3. Então, é um campo que aceita valores numéricos desse tipo de dados específico de até 3 dígitos. Da mesma forma, o nome, ele é um varchar2 de 30. Professor, o que é number, varchar2? Você não precisa se preocupar com isso nessa aula. Eu só quero mostrar para você que no modelo físico eu tenho que saber que estruturas de armazenamento, que tipos de dados o SGBD me fornece e que eu tenho que usar para conseguir armazenar as coisas. Como que ele vai tratar tudo isso. Beleza? Então, pessoal, né? Esses são os 3 modelinhos. A gente vai daqui a pouquinho resumir eles 3, colocar um lado a lado, para que a gente consiga visualizar diferenças. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto bem importante
e que é muito cobrado em prova, que é justamente essa questão da dependência do SGBD ou não. Que modelo depende do SGBD e que modelo não depende do SGBD. Então, algumas questões, né? Pessoal, olha só. Em relação a essa dependência, será que o modelo depende ou não do SGBD? Já vou adiantando, tá? Que algumas questões apenas vão citar que o modelo lógico depende do SGBD. A gente viu que o modelo lógico depende do tipo, da categoria do SGBD, mas não do SGBD em específico, não da ferramenta, não do software de fato que vai ser usado, mas depende do tipo, da categoria, se é relacional, se é objeto, etc. Só que em algumas questões a gente vai encontrar a afirmação mais abrangente, dizendo que o modelo lógico depende do SGBD, sem deixar claro se está se referindo ao tipo ou à ferramenta específica. Aí o que é que tem acontecido, né? Embora genérica e confusa, essas afirmações têm sido consideradas corretas, né? Que é uma polêmica, né? Sempre tem algumas polêmicas na disciplina de TI e essa é uma delas. Mas no geral, se falou só que o modelo lógico depende do SGBD, sem falar que é do tipo específico ou da categoria, em regra as questões têm sido consideradas corretas, tá? Em regra é isso que acontece. Então, tirando essa polêmicazinha, como é que a gente deve entender a dependência do SGBD e os modelos, ou a dependência dos modelos para com o SGBD? No modelo conceitual, a gente não tem dúvida nenhuma. No modelo conceitual não depende de SGBD. Independe do SGBD. No modelo conceitual, independe do software gerenciador de banco de dados. No modelo lógico, ele depende de quem? Depende do tipo, classe ou categoria do SGBD. Depende do tipo, classe ou categoria de SGBD. Só que não depende do SGBD específico. Não depende da ferramenta específica. Já o modelo lógico, ele é dito totalmente dependente do SGBD. Porque aqui ele depende da ferramenta específica. Depende do software específico. Então, perceberam? Em resumo, é isso que nós temos. Tirando aquela dúvidazinha ali, né? Daquela generalidade ali. Daquela, né, quando é falado genérico, que é considerado correto, a regra que a gente tem é essa. Modelo conceitual não depende do SGBD, não depende de hardware, não depende de software, não depende. Lembra que modelo conceitual você pode fazer até no papel. Modelo lógico depende do tipo ou classe do SGBD, mas não depende da ferramenta específica. E o modelo físico é totalmente dependente do SGBD, isto é, da ferramenta específica. Beleza, professor, entendi os três, agora eu quero vê-los lado a lado para que eu consiga, né? Para que eu consiga aí tirar essa dúvida e consolidar esse entendimento. Então tá aí na tela para vocês a diferença entre os três modelos. O modelo conceitual é em nível de compreensão, né? Em nível de abstração, em nível de detalhamento, o que é que acontece? Ele é o mais facilmente compreendido. Então ele é o mais abstrato. Mais abstrato. Mais abstrato. Se ele é o mais abstrato, ele é o menos detalhado. Menos detalhado. Certo? Menos detalhado. O lógico tem uma compreensão intermediária. O lógico tem uma compreensão intermediária. E o físico já é de difícil compreensão, porque ele vai trazer muitos detalhes. Então aqui é mais detalhes. Mais detalhes. Mais detalhes. E aqui é menos abstrato, né? Porque tá... Vejam que a abstração é inversamente proporcional aos detalhes. Menos abstrato. Mais abstrato, menos abstrato. Difícil compreensão. Então, em relação à compreensão, o avanço é esse. Beleza. E qual que é a característica de descrição? O conceitual vai registrar os dados. O lógico vai registrar a representação das estruturas de banco de dados. E o físico vai descrever o armazenamento de fato. Tá? Em relação à dependência, a gente acabou de ver que o conceitual independe do software, independe do hardware, independe do SGBD.
O lógico depende do tipo do SGBD, se é relacional, físico, se é relacional a objetos, XML, RAID, hierárquico. O físico depende do SGBD específico, se é Oracle, se é MySQL, se é Postgres, etc. Aí que fase é elaborado, aqui é modelagem conceitual, aqui é projeto lógico e aqui é projeto físico. Perfeito. Exemplos principais. No conceitual, nós temos a entidade de relacionamento. No lógico, nós temos o modelo relacional. E no físico? No físico é basicamente a implementação da ferramenta para aquele modelo lógico. Então, qual que é a diferença aqui para ficar claro, né? Qual que é a diferença entre o modelo lógico e o modelo físico? Na verdade, é o grau de detalhamento aqui, pessoal. Ó. No modelo lógico, olha só, no modelo lógico, eu sei que é uma tabela que vai representar os meus dados. Modelo lógico, representativo ou de implementação. Eu tenho aqui ó, a tabelinha, sei quais são os campos que vão ser armazenados. No modelo físico, eu faço uma expansão desse detalhamento, informando, inclusive, que tipos de dados vão ser utilizados para armazenar aquele campo. Então, olhar de professor, ele tem que ser desse tipo, porque esse SGBD específico, essa ferramenta específica, trabalha com esse tipo de dado que armazena essa informação. Se fosse outra ferramenta, poderia ser outro tipo de dado. Então, veja que isso aqui depende de qual ferramenta está sendo utilizada. Cada ferramenta pode ter seus tipos de dados específicos. Então, essa é a diferença fundamental entre o lógico e o físico, tá? Só que, veja só, que não temos aqui um nome específico de um exemplo do modelo físico, porque ele vai depender da ferramenta. Na verdade, ele é totalmente dependente da ferramenta. Então, cada ferramenta vai ter o seu modelo físico específico, que é a forma como aqueles dados devem ser armazenados. Beleza? Então, isso aqui é o que nós temos aí para os modelos, né, para os modelos de dados, tá? Então, os modelos de dados é isso que nós temos que entender. Só que nós temos alguns outros conceitos relacionados aí à teoria de projeto de banco de dados. Um conceito que é importante que a gente entenda a diferença é o conceito de esquema versus instância. Esquema versus instância. Então, nós temos que saber diferenciar esses dois conceitos. E aqui, já adianto, temos que saber a diferença mesmo, é o conceito, tá? Tem que saber o conceito. Então, olha só, o chamado esquema ou intenção do banco de dados, o que é um esquema ou intenção do banco de dados? É um esboço do banco de dados planejado. É a estrutura do banco de dados. Sem os dados. É só a estrutura. Tá? É só a estrutura. Sem os dados que estão ali armazenados ou que estarão ali armazenados. É só a representação dessas estruturas. Então, veja, o esquema ou intenção representa a estrutura do banco de dados, mas sem os dados. Eu não tenho os dados. Por exemplo, se eu tenho uma tabela professor, eu vou saber que ela tem o ID professor, o nome e o CPF, mas eu não sei que professores estão cadastrados ali. E para o esquema ou intenção, isso não importa. Pela definição do esquema ou intenção, importa saber qual que é a estrutura e não quais são os dados. Nós temos outra definição para esquema, que diz que é o conjunto de regras que governa o banco de dados. Como assim o conjunto de regras que governa o banco de dados? Agora o banco de dados tem um governador? Não. O conjunto de regras que governa é justamente as regras que vão ser responsáveis por definir essas estruturas. São as regras que vão dizer que estruturas eu vou ter. Nesse caso aqui do modelo relacional, que tabelas que eu vou ter, quais são os campos dessa tabela, se existe alguma restrição para inserção, atualização e inclusão dos dados. Por exemplo, saber que professor, a ID professor não pode ser nulo. Quer não ser nulo? Não pode ser vazio, tem que ser preenchido sempre. Tem que ser preenchido sempre. Isso é uma restrição, isso é uma regra. E isso vai fazer parte do esquema, da intenção do banco de dados. Perfeito? Na outra ponta, nós temos a chamada instância, estado ou extensão. Instância, estado ou extensão. Os dois conceitos mais usados, pessoal, são esquema e instância.
mas eu trouxe aqui as outras possibilidades também. Então, instância, estado ou extensão de um banco de dados. E o que a instância, estado ou extensão significa? O que ela representa? Agora, eu estou preocupado com os dados. Agora, a instância representa uma fotografia daquele nosso esquema em algum momento no tempo. Então, ela representa os nossos dados que estão armazenados em um dado instante. Então, olha só o exemplo. Está aqui, a gente vai olhar, ó, José Campos, telefone tal, Maria Silva, telefone tal, Gabriel Silva, tal. Então, essas instâncias elas vão variando com o tempo, porque daqui a pouco, ó, pode ter inserção de mais gente aqui. Então, a instância é a foto de quais dados estão armazenados em um dado momento no banco de dados. O esquema seria só isso aqui, ó. O esquema seria de saber que tem uma tabela pessoa com o campo nome e com o campo telefone, ou seja, é só a estrutura. A instância são os dados, né? É a representação incluindo os dados que estão armazenados naquela estrutura, naquela tabela, né? Que a gente está falando do modelo relacional na tabela, mas poderia ser outro modelo, então seriam os objetos, etc. Tá? Então, nós temos aí a diferença de esquema versus instâncias. Na tela, para vocês, a diferença de esquema versus instância. Resumindo, então, o esquema ou intenção tem a ver com a estrutura do banco sem os dados. Já a instância, estado ou extensão tem a ver com os dados armazenados em um instante, em um momento, com a fotografia. A fotografia do banco de dados naquele momento. Então, essa é a diferença de esquema e instância. É importante que vocês saibam diferenciar. E as questões de prova em relação a isso são bem tranquilas, porque elas vão basicamente tentar confundir você o que é um, o que é outro. Vão basicamente te cobrar esse conceito. Ok? Galera, um outro tema importante aqui ainda em relação ao projeto de banco de dados é a chamada arquitetura de três esquemas. Tá? A arquitetura de três esquemas, também chamada de arquitetura ANSYS-Spark, ela possui o objetivo de separar o que é a aplicação do usuário, o que é software utilizado pelo usuário, do que é banco de dados. Ou seja, ela quer separar o armazenamento dos dados de quem usa esses dados, de que software usa esses dados. Esse é o objetivo da arquitetura de três esquemas. Esse é o objetivo da arquitetura ANSYS-Spark. Separar essas coisas para que as coisas não tenham impacto de modificação de uma na outra. E aí nós temos os três esquemas ou três níveis. Quem são os três esquemas ou os três níveis? Nós temos o chamado nível externo ou divisão, ou esquema externo ou divisão. Nós temos o chamado nível conceitual e nós temos o chamado nível interno. Preste atenção nesses nomes e veja que nós temos um conceitual aqui no meio e que nós vimos lá nos modelos. Só que não confunda as coisas, são coisas diferentes. E daqui a pouquinho eu vou deixar bem clara essa diferença para vocês. Ok? Mas vamos aqui entender os três esquemas. Vamos lá. Sistemática aqui. Esquece o que a gente viu nos modelos. Modelos são modelos. Acabou. Modelos é aquilo lá que a gente viu. Agora, vamos entender os três esquemas. No nível externo ou divisão, pessoal, no nível externo ou divisão, a gente vai ter a descrição de parte do banco de dados. De parte do banco de dados. Então, a palavra-chave aqui ó, é isso. Parte do banco de dados em que algum usuário, em que algum grupo está interessado, ocultando deste usuário ou deste grupo os demais dados, o restante do banco de dados. Então, aquele usuário só quer saber de determinadas informações. Então, ele vai ter um nível externo ou um nível de visão aplicado a ele. Ele não vai ter o acesso à visualização das demais estruturas, dos demais componentes do banco de dados. Tá? Então, isso é o nível externo ou o nível de visão. Aí, olha só. Agora eu vou falar para vocês que uma coisa é modelo de dados, outra coisa é nível. Veja que os modelos de dados são o quê? Conceitual, lógico e físico. Conceitual, facilmente compreendido, representa os dados. Lógico, representação das estruturas de banco de dados. Físico, estrutura de armazenamento.
É isso que a gente tem, certo? Como que eu represento o nível externo? Como que eu represento o nível externo? É basicamente pegar lá um modelo, seja conceitual ou seja lógico, e que só represente parte do banco de dados, que não represente o banco de dados inteiro, tá? Então pode ser um conceitual, pode ser um lógico, pode. Agora, o comum é que eu represente o nível externo de visão através de um modelo lógico. Através de um modelo lógico. Isso é o comum. O modelo lógico, pessoal, ele pode representar o banco de dados inteiro? Pode. Eu posso ter todas as tabelas relacionadas, no caso do modelo relacional, ele pode representar o banco de dados como um todo. Agora, se ele representa só parte, então ele está representando para a gente o quê? Um nível externo ou de visão. Olha só. Olha só. O nível de visão está aqui, ó. O nível de visão, ele vai, né? Ele vai ter uma visualização para cada grupo de usuários, ou para cada usuário específico, quantos forem necessários. Então, por exemplo, pode ser aqui uma parte do banco de dados visualizada somente pela galera do marketing de uma empresa. Outra parte do banco de dados somente pela galera de vendas. Outra parte do banco de dados somente para a galera da gestão de pessoas. E assim vai. Então, a galera de marketing tem informações que ela precisa ver e tem informações que ela não precisa ver. Então vai ser fornecida para ela uma visão ou um nível externo somente com aquilo que ela precisa ver, ocultando os demais detalhes. Então isso é o nível externo ou nível de visão. É a representação de parte do banco de dados, aplicável a um grupo específico, a um usuário específico. O nível conceitual, se o nível externo descreve parte, o nível conceitual vai descrever o banco de dados inteiro. O banco de dados inteiro é descrito no nível conceitual. No nível conceitual. Para ir uma comunidade de usuários, para um grupo, para uma organização, uma empresa, o que seja. O nível conceitual, ele vai descrever o banco de dados inteiro, certo? Certo. Só que ele não vai descrever as estruturas de armazenamento físico. Então ele vai ocultar o detalhe de armazenamento físico. Ele vai apresentar a organização do banco de dados, a estrutura do banco de dados, só que ele não vai dizer como é que aquilo vai ser armazenado de fato. Né? E aí, pessoal, da mesma forma que é o nível externo de visão, nós podemos, por exemplo, usar um modelo conceitual que represente todo aquele banco de dados, e nós podemos também usar lá o quê? O modelo lógico para representar todo o banco de dados. Se representou todo o banco de dados, é porque a gente está representando o nível conceitual. Olha aqui as duas figurinhas que a gente tem, ó. Não precisa se preocupar em entender o que é que está nessas figuras. Só quero representar para vocês que, por exemplo, aqui é um modelo entidade de relacionamento, né? Aqui é um modelo entidade de relacionamento. O modelo o quê? O modelo conceitual. Modelo conceitual. Se ele está representando todo o banco de dados, então ele está representando o banco de dados no nível conceitual. Se ele estivesse representando apenas parte, ele estaria representando o banco de dados no nível externo. Da mesma forma, eu posso pegar, por exemplo, aqui ó, um modelo relacional, que é um modelo que lógico. Se esse modelo lógico está representando todo o banco de dados, então ele está no nível conceitual. Se eu pegasse, por exemplo, só parte dele, ele estaria representando o quê? Um nível externo ou de visão. Eu vou detalhar um pouquinho mais disso aqui ainda. E aí nós chegamos no nível interno. O nível interno, ele está preocupado com o armazenamento físico dos dados, em descrever quais são as estruturas de armazenamento físico. E aí, nesse caso, não tem dificuldade, porque ele vai usar o modelo de dados físico. Ele vai pegar o modelinho de dados físico para descrever, ó. Ah, eu vou armazenar esses campos, está aqui as estruturas que eu vou utilizar, está aqui os tipos de dados que eu vou utilizar. Certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoal, para facilitar e para reforçar o entendimento, né? Para a gente tirar um pouco da tecnicidade aqui do negócio. Imagine lá um banco de dados de uma empresa que trabalhe com projetos. Então você tem a empresa que trabalha lá com projetos. Essa empresa vai ter o setor de gestão de pessoas e o setor de gestão de projetos. Certo? E esses setores vão precisar de informações diferentes. Para resolver isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fornecer para esses usuários, visões diferentes. Visões diferentes. Ou esquemas externos diferentes. Né? Então nós temos
aqui a tabela inteira, ó, a tabela do funcionário. Vamos supor que tanto o setor de gestão de pessoas quanto o setor de gestão de projetos precisem de informações dos funcionários da empresa. O de gestão de pessoas para controlar tudo daquele funcionário, né? Desde remuneração, hora de carga horária, hora extra, etc. Tudo daquele funcionário. E o de gestão de projetos para alocar nos seus projetos. Então percebam que eles têm necessidades diferentes. Todos precisam de informações de funcionários, só que cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Cada um precisa de informações específicas. Então, ao invés de fornecer para esses usuários o acesso à tabela inteira, eu vou fornecer somente aquilo que eles precisam. E aí eu vou gerar, então, duas visões, dois esquemas externos. Para a galera da gestão de pessoas, eu posso fornecer uma visão que apresente tudo, porque a galera de gestão de pessoas não necessariamente vai ter uma restrição de acesso. Ela pode precisar de todas aquelas informações. Então, eu vou trazer uma visão para aquela galera que tem tudo. Agora, para a galera da gestão de projetos, né, para a galera da gestão de projetos, eu vou, por exemplo, informar qual que é a matrícula do funcionário, qual que é o nome e qual é o cargo. Para a galera de gestão de projetos, não interessa o endereço do funcionário nem o salário. Ela só quer saber quem é e qual o cargo que ele ocupa para ela saber ali alocar no projeto. Não tem nada a ver ela saber o endereço nem o salário. Isso aí é a informação que o RH precisa. Gestão de pessoas precisa. Então veja que de uma mesma tabela eu gerei duas visões. Dois esquemas externos. Então essa aqui que a gente faz no esquema externo. Ok? Beleza. Aí vamos lá. Quando a gente tem a representação do banco de dados inteiro, isto é, todas as estruturas, aí nós vamos ter o nível conceitual. Ó. Todas as estruturas nós vamos ter o nível conceitual. Né? Todas as estruturas nós vamos ter o nível conceitual. E no nível interno, aí nós vamos ter o detalhamento dessas estruturas. Então nós vamos pegar cada tabelinha dessa aqui, ou cada estrutura dessa, e vamos detalhar qual é o tipo de dados que vai ser usado para cada campo, quais são as restrições aplicadas àquele campo, e assim vai. Então veja, né, que aqui com exemplo facilita. Nível externo ou divisão, parte do banco de dados é representada para um grupo específico de usuários ou para um usuário específico. Nível conceitual, o banco de dados todo é representado, a estrutura toda do banco de dados é apresentada. E no nível interno, essa estrutura é detalhada. E aí nós temos essa figurinha que é importante, que é relevante, que ela vai descrever, né, esses três níveis, vai representar esses três níveis. Então, olha só, nós temos aqui, ó, vamos até começar de baixo para cima, a gente começou de cima para baixo na explicação, vamos aqui resumir de baixo para cima agora. Nós temos o nosso querido esquema interno. Então, nós temos o banco de dados aqui armazenado, as estruturas físicas armazenadas, os dados armazenados do banco de dados. Isso aqui é o nível interno, né? O nível interno ou esquema interno. Beleza. Aí nós vamos ter o esquema conceitual ou nível conceitual, que vai apresentar essas estruturas de armazenamento do banco de dados inteiro, só que escondendo, omitindo os detalhes físicos de armazenamento. E representa o banco de dados inteiro. E aí, para cada grupo de usuário, ou para cada usuário, eu posso fornecer uma visualização específica, uma visão específica, uma parte do banco de dados representada para aquele grupo de usuários. Aí nós vamos ter o chamado nível externo ou divisão. Aí nessa figurinha, pessoal, nós ainda temos o seguinte, ó. Nós temos os chamados mapeamentos. O que é o mapeamento? É a transformação de um esquema no outro. Então, se eu tenho um mapeamento externo e conceitual, que eu vou trazer um modelo do nível externo para o nível conceitual. Se eu tenho um mapeamento conceitual interno, é porque eu vou pegar aquela representação conceitual e trazer para o modelo, para o nível interno. A gente vai diferenciar daqui a pouquinho, tá? Se ainda está um pouquinho de confusão em relação a modelos e níveis, a gente vai matar daqui a pouco essa confusão. Vamos avançando com calma, por partes. Beleza. Dessa relação, lembrando que qual é o objetivo da arquitetura de três esquemas? É justamente isso. É justamente separar os dados
da aplicação do usuário. Porque aqui, ó, nós temos a visão e esse usuário ele vai acessar essa visão não diretamente, né? Ele vai acessar essa visão por meio de um software, por meio de uma aplicação. Ela vai pegar lá o sistema de gestão da empresa e vai estar lá consultando dados, inserindo funcionários, não sei o que, cadastrando informações. E aí, lógico que vai ter a comunicação com SGBD, etc e tal. Né? Beleza. E aí, dada essa necessidade ou esse objetivo de as coisas não interferirem uma na outra, ou de um nível não interferir um no outro, nós temos o conceito de independência de dados. Independência de dados. O que é a independência de dados? O que é a independência de dados? A independência de dados é a capacidade de a gente alterar um esquema sem ter que mexer no de cima. É conseguir alterar um esquema de baixo, um nível de baixo, sem ter que mexer no de cima. E essa independência, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma independência lógica ou uma independência física. O que é uma independência física? A independência física é a capacidade de alterar o esquema interno, ou seja, eu poder modificar aqui as minhas estruturas de armazenamento sem ter que alterar o meu nível conceitual. Isso é a independência física de dado. Eu modificar o esquema interno, o nível interno, as estruturas de armazenamento, sem ter que modificar o meu esquema conceitual. E, consequentemente, sem ter que modificar as partes de cima, né? Sem ter que modificar os esquemas externos, sem ter que modificar os programas de aplicação. Sem ter que modificar o software do usuário. Isso é a independência física. A independência lógica, aí ela está aqui no meio, mexendo a partir do esquema conceitual. É a capacidade de alterar o esquema conceitual, ou seja, a representação do banco de dados inteira, sem ter que impactar ou sem ter que alterar o nível de visão, o nível externo e os programas de usuário e os programas aplicativos. Então veja que o conceito é bem simples. Capacidade de alterar o esquema interno sem ter que alterar os esquemas superiores, ou seja, o esquema conceitual e o nível de visão, eu estou falando de independência física. Capacidade de alterar o esquema conceitual sem alterar o nível de visão, eu estou falando de independência lógica. De independência lógica, tá? Então, esse conceitinho aí é basicamente você fixar, né, o que está descrito aí, tá? Beleza. Nós falamos aqui de vários aspectos relacionados ao projeto de banco de dados. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Presta bem atenção aqui agora, pessoal. Por quê? Porque é importante que a gente não confunda os modelos de dados com os níveis de dados. É importante que a gente não confunda os modelos com os esquemas. Por quê que é fácil de confundir? Porque às vezes tem até o mesmo nome, né? Temos lá o interno, né? Nós temos o conceitual, que é no meio de um, e é o de cima de outro, né? É o primeiro do outro. Então vamos ver como é que a gente diferencia isso. Primeira coisa, modelos e níveis servem para coisas diferentes. Possuem objetivos diferentes, né? Possuem objetivos diferentes. Olha só, modelo de dados é para quê? É para representar as coisas. É para representar os conceitos. É para representar os conceitos. Sejam conceitos facilmente compreendidos pelo usuário ou conceitos que representam estrutura de armazenamento ou estruturas físicas. Então, o objetivo do modelo é representação simplificada de algo que vai precisar ser armazenado ou colocado naquele banco de dados. E aí, nos modelos, nós temos três. Modelo conceitual ou de alto nível, modelo lógico, representativo ou de implementação e o modelo físico. Então, primeiro, fixem isso. Primeiro, saiba que os modelos são esses três. Não confundam, tá? Não confundam. O nível de esquema é outra coisa. O nível de esquema tem a ver com o quê? Com a camada de interação do usuário com o banco de dados, com a separação das coisas. E esses três níveis são o nível externo ou de visão, nível conceitual e nível interno. Professor, mas qual que é então, né? Qual que é então a diferença, né? A diferença entre eles.
Vamos colocar aqui numa tabelinha, ó. Vamos colocar aqui numa tabelinha, né, num esqueminha, e aí eu apresento para vocês essa diferença. Primeiro, como eu falei, modelo de dados representa os conceitos. Nós temos o conceitual de alto nível, nós temos o modelo lógico, nós temos o modelo físico. O objetivo deles é o quê? O objetivo deles aqui é representar os dados, aqui as estruturas de banco de dados e aqui a estrutura de armazenamento. Na arquitetura de 3 esquemas, nós temos essa interação. No nível externo, eu estou preocupado com parte do banco de dados. No nível conceitual, eu estou preocupado com o banco de dados inteiro. E no nível interno, com a estrutura de armazenamento. Olha, o único que é comum é esse aqui. Por quê? Porque os dois estão preocupados com as estruturas de armazenamento. Só que aqui eu estou preocupado com a representação. Aqui eu estou preocupado com o nível, com o esquema representativo. Aí o que é que eu quero que vocês olhem bastante aqui e presta bem atenção, filhão, filhona, presta atenção aqui, acorda, que é o seguinte, vejam que nós temos o nível conceitual aqui e o modelo conceitual aqui. E esses dois são coisas diferentes. O modelo conceitual é aquele modelinho lá do nosso diagrama de entidade de relacionamento, né? Que representa somente os dados, sem se preocupar com como esses dados são armazenados. Nível conceitual não tem nada a ver com isso. Nível conceitual tem a ver com representação do banco de dados total. Todo o banco de dados. Então, olha só, pessoal. O que é que eu coloco aqui, ó? O nível externo ou divisão, você pode usar modelos para representar ele, porque modelo é representação de dados. Então, você pode usar, por exemplo, um modelo conceitual para representar o nível externo, se você estiver usando um modelo conceitual só para parte. E você pode usar um modelo conceitual, por exemplo, para representar o nível conceitual se você estiver representando o banco inteiro. Da mesma forma, o modelo lógico. Então, veja que são objetivos diferentes. Vamos dar um exemplo com uma classificação para ver se fica um pouco mais claro. Olha só. Professor, modelo relacional, que é o nosso queridinho das tabelas. Como que eu classifico o modelo relacional em relação aos modelos e em relação aos níveis? Como que eu classifico? Vamos lá, em relação aos modelos, pessoal. Em relação aos modelos, não tem dúvida. Ele é um modelo lógico. Ele é um modelo lógico, porque ele representa as estruturas de armazenamento, que são as tabelas. As estruturas de representação do banco de dados, que são as tabelas. Então, tem o modelo relacional, objeto, XML, etc. Isso é um modelo lógico representativo de implementação. Ele nunca pode ser um modelo conceitual, e ele poderia até, em partes, trazer alguma coisa de modelo físico, mas o modelo físico está mais voltado para a ferramenta. Então, a ferramenta que vai trazer o meu modelo físico, e não a estrutura de tabela necessariamente. Ok? Isso é no modelo não tem dúvida. Modelo relacional é o modelo lógico. Modelo relacional é o modelo lógico. Agora, na arquitetura, o modelo relacional é o quê? Em que nível que ele está? Aí depende. Se eu estou tendo uma representação de apenas parte do banco de dados, eu vou ter um nível externo de divisão. Se eu estou descrevendo o banco de dados inteiro, eu estou representando o nível conceitual. Então veja que no nível, pessoal, depende do que eu estou fazendo. Se eu estou representando parte, todo ou a estrutura física. Então tem essa diferença fundamental. Mas eu trouxe essa discussão aqui do relacional porque isso aqui, por vezes, é cobrado em prova. Modelo relacional é o quê? Lógico. Lógico, representativo de implementação. Pode representar mais de um esquema? Pode. Externo, divisão, conceitual, depende. Então eu quero que vocês fixem essas definições e essas diferenças. Mais uma vez, só para fechar. Modelo de dados. Nível conceitual. Modelo conceitual, né? Cuidado para não confundir. Nível conceitual não. Modelo conceitual de alto nível representa os dados. Eu uso lá o modelo entidade de relacionamento, principalmente para representar esses dados. Não estou preocupado com como, independe de hardware e software. Modelo lógico é o modelo que vai trazer as estruturas de banco de dados, principal representante de modelo relacional. E o modelo físico tem a ver com o armazenamento, então está muito ligado aí à própria ferramenta utilizada para armazenar aqueles dados, na prática. A arquitetura de 3 esquemas, eu estou olhando para o que eu vou representar.
Então, se eu estou no nível externo, apenas parte do banco de dados. Aí essa parte, ela pode ser representada, né? Como a gente mostrou aqui, ó. Essa parte do banco de dados, ela pode ser representada por um modelo conceitual ou por um modelo lógico. E o todo, que seria lá o nosso nível conceitual, pode ser representado por um modelo conceitual ou por um modelo lógico, tanto faz. Então, são coisas diferentes que estão sendo discutidas nos modelos ou nos esquemas. E o nível interno é o armazenamento dos dados, né, pessoal? Então, com isso, nós fechamos aí o entendimento do projeto de banco de dados, falando um pouquinho dos modelos, esquema e instância e das arquiteturas de 3 esquemas, né? Assim como o conceito de independência física e independência lógica de dados.